Olá, bom, vamos começar a falar sobre história e geografia do Amapá. Bom, eu fiz em slides, né, para atender já o que pede a prova da Secretaria de Gestão do Governo do Estado do Amapá. Vamos começar sobre história e geografia do Amapá. O livro que eu utilizei foi esse livro que está aparecendo aí na tela, chama História do Amapá. O autor é o Santos. Nessa aula eu vou falar um pouquinho da contextualização histórica das expedições marítimas, no caso dos países europeus. Bom, vamos falar das conquistas das Américas. Enfim, eu vou diminuir um pouquinho o som. Primeiro momento, a gente vê aqui um acontecimento, uma conjuntura na época de transição entre a Idade Média para a nossa era atual que nós estamos, que é o modo de produção capitalista. E nessa transição temos aí a saída do modo de produção agrário para um modo de produção baseada no comércio. E a ascensão de uma classe nova, fortalecimento dessa classe, que é a burguesia. A burguesia se torna a base desse novo modo de produção. E temos aí nessa classe nova, o financiamento dos reis e dos novos estados. Saímos aí do estado agrário, feudal, para um estado absolutista, um estado moderno. E vou destacar algumas coisas interessantes, né? Quando eu falo modo de produção pré-capitalista, a gente temos um nome bem mais interessante para definir: o mercantilismo. Ou seja, já é o começo da época onde existe a necessidade da comercialização, da troca de produtos. E vamos aí ver que a Idade Média ela dificultava o fluxo dessas mercadorias. E, portanto, nesse estado moderno de formação, tinha necessidade da expansão do comércio e dessa ascensão dessa burguesia. E vemos aí um processo de centralização do poder na mão dos monarcas, ou seja, a extinção dos reinos, os reinos fragmentados, para a unificação de estados nacionais fortes. Daí que vamos ter o surgimento, por exemplo, dos estados Espanha e Portugal, que vamos abordar aqui nessa teleaula. Bom, temos aí que a gente falou, necessidade de expansão do comércio, ascensão da burguesia. E essa burguesia, elas eram os comerciantes, os financistas que eu falo seriam uma espécie de banqueiros, agiotas, e os pequenos industriais que estavam se ascendendo, né? Ou seja, a substituição dos artesãos para as pequenas indústrias, né? Vemos aí uma questão interessante ali embaixo, que a gente vê a centralização do poder, que existia esse equilíbrio instável. O que seria esse tal de equilíbrio instável? Seria como esse rei, que é financiado pelos burgueses, vai manter a manutenção desse estado com a nobreza herdada da Idade Média, com essa nova classe burguesa, que é a classe do comércio. Enfim, temos aí um equilíbrio instável. Nós temos aí uma briga entre essas duas classes, que futuramente terão consequências em revoluções, que a burguesia irá se opor contra essa classe nobreza e até mesmo a classe real. Bom, vamos para o primeiro parte, né? Portugal. Portugal é um país muito interessante, porque ele foi o primeiro país europeu a ser um estado absolutista e mercantilista, né? Vamos lembrar, Idade Média, estado agrário. Não um estado agrário, tinham vários reinos agrários, né? Para ser exato, né? Tínhamos aí uma grande briga naquela região de Portugal, entre seus reinos que formavam hoje em dia Portugal, contra os mouros, né? Os islâmicos, enfim. E foram várias guerras. Porém, Portugal, após a Revolução de Avis,
ou seja, a Revolução de Avis seria a disputa entre o rei de Castela e o Dom João pela sucessão do trono. O Dom João apoiado pela burguesia, vence o rei Castela. E daí também acaba superando, fazendo vamos dizer, uma mini revolução dessa sociedade portuguesa de agrária por uma sociedade mercantilista. Bom, vamos avançar, né? Portugal se torna o primeiro país europeu, isso eu já falei. E agora a Espanha, né? A Espanha, ela na época, uma época mais feudal, vamos destacar 4 reinos: o reino de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Também tinha grandes conflitos com os muçulmanos. E um fato que aconteceu, apoiado pela burguesia, a união entre o reino de Castela e o reino de Aragão, através do casamento de Isabel e Fernando de Aragão. Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Com a ajuda da burguesia, fortalece esse estado, ou seja, Castela e Aragão é igual Espanha. Com esse reino de Espanha, a Espanha fortalecida expulsa os árabes, né, os muçulmanos e os mouros, né? E nesse contexto, temos aí a França e a Inglaterra envolvida numa guerra de 100 anos, né? Bom, França e Inglaterra falam aqui não concordam, mas vamos entender o que quer dizer se não concordam. Portugal e Espanha se tornam 2 potências marítimas. E vamos entender como aconteceu para elas se tornarem essas potências, né? Primeiramente vamos falar o contexto, né? Tudo começa quando os europeus eles viram grandes consumidores dos produtos orientais, das Índias, né? No país ali oriental. Porém, eles acabavam enriquecendo os genoveses e os venezianos, visto que para se atingir o produto das Índias, ou se tinha que fazer a Rota do Cabo, uma rota perigosíssima, que devido às tempestades e também a longitude também provocava um encarecimento dos produtos, ou o caminho do Mediterrâneo. Porém, o que acontece? Essa rota era controlada pelos venezianos e os genoveses, que acabavam cobrando uma espécie de um pedágio que acabava encarecendo. E as coisas ficaram mais difíceis quando o reino turco, né, acabou dominando a região de Constantinopla. E aí, com esse domínio, o caminho das Índias ficaram mais limitados e, infelizmente, os produtos ficaram mais encarecidos. Bom, o mercado de outras regiões que queriam participar desse comércio e a ampliação, ou seja, a busca de novos caminhos para as Índias, né? Isso fortaleceu essa habilidade para a expansão marítima dessas 2 potências, né? Aí vemos aí também, vou voltar aqui, a transição da economia feudal para a economia capitalista, busca de novos caminhos para as ilhas, falta de metais preciosos, né? No final da Idade Média, começo da Idade Moderna, existia a necessidade de lastro, ou seja, metais preciosos para comparar com o valor de mercado. Então seria necessário ter novos metais preciosos, e existia a falta. Formação dos nossos estados nacionais. A fé cristã também ela é um fator muito interessante, né? Visto que a fé cristã ela motivou a expansão para as outras regiões que não compartilhavam da religião católica, né? Enfim, e o progresso tecnológico? Vemos aí a burguesia investindo na tecnologia marítima e também o Estado também. Vemos isso em Portugal através da Escola de Sagres, uma escola que melhorou a tecnologia das caravelas, tecnologia de navegação através de estudos astronômicos, através das estrelas, enfim, que melhorou a tecnologia e o avanço dos navios, né?
Bom, vamos falar das duas navegações, né? As navegações portuguesas, elas vieram através da centralização administrativa do reino, dos reis, monarcas absolutos que estavam financiando, para financiar o mercantilismo. Ou seja, essas navegações elas vieram num contexto com ausência de guerras, visto que França e Inglaterra estavam na Guerra dos 100 Anos. E também Portugal passava por uma grande crise agrícola. Isso motivou que a população portuguesa se mantivesse no litoral e tivesse melhores habilidades em relação, com navegação. E, claro, a escola de Sagres, aqui citada, e o apoio da burguesia. Já navegações espanholas, vamos falar do financiamento de Fernando e Isabel, né, que fundaram aí o Estado da Espanha, a Cristóvão Colombo. Vemos aí que nessa época da formação do iluminismo e do Estado moderno, vemos aí a contestação de certas teorias que a Terra era plana, ou se a Terra era redonda ou não. Cristóvão Colombo, acreditando nessa teoria, foi financiado e falou que faria um outro caminho para a Índia, ou seja, de vez a direção a leste seria a oeste. Com apoio da burguesia e dos reis, ele chega às Américas em 1492. Vamos falar um pouquinho do mercantilismo, né? O sistema que ele está em transição, né? Ou seja, que motivou o metalismo, a busca de novos metais, balança comercial favorável, ou seja, se for comprar produtos da Índia, de forma que seja favorável para a economia daquele país, daquele estado nacional, ou seja, eu vou comprar e vender para o mercado europeu de forma mais cara possível, para atingir o máximo de lucro, e protecionismo. Vemos aí os estados, os reis, né, no caso, os estados protegendo, sim, a sua economia. Bom, Cristóvão chega à América, dizem que acidentalmente, né, mas muito se tem duvidado. Daí, imediatamente, a Espanha ela faz apelo à autoridade máxima daquela época, que no caso seria o Papa Alexandre VI, que por meio da bula Intercetera estabeleceu uma espécie de uma linha imaginária, né, que demarcaria 100 léguas a ilha do Cabo Verde. A ilha do Cabo Verde, vemos aqui no mapa, né, próximo da África, dividiria o mundo ao meio entre Portugal e Espanha, né? Portugal também estava dominando mais a África, né? Claro, Portugal não aceitou. Portugal não deixaria isso barato, né? Fez até ameaça de guerra militar. Se Portugal contestou, é porque sabia que tinha mais terras. E tanto é que foi feito um novo tratado, o Tratado de Tordesilhas, em 1494, 370 léguas, onde garantiu a área aqui, a área do Brasil, né? E dividiu-se essa nova linha imaginária. Bom, enfim, né? França e Inglaterra, claro que não gostaram disso, né? Tanto é que elas teve uma frase típica da época, falando que onde estaria o testamento de Adão dividindo o mundo entre Portugal e Espanha, né? Bom, mas vamos ver que é o desenvolvimento aí, o florescimento do capitalismo, né? Vemos aí que em menos de 1494, 1500 chega a conquista do Pedro Álvares Cabral no Brasil. Vemos em 6 anos, Portugal se desespera para garantir suas terras. Ou seja, essas novas terras, vamos dizer, a América que é conquistada, ela é conquistada devido ao florescimento do capitalismo. Ou seja, capitalismo onde tem o aprimoramento da navegação, ampliação de mercados, ou seja, o aumento da divisão do trabalho, da produção de manufaturados. Vemos aí, nesse processo, a imigração da população europeia para as Américas, né? Incrementalmente. E por fim, né, a gente vai ver a destruição da cultura indígena, né, um grande genocídio, a desorganização social, econômica. Bom, vemos aí que nessa discussão que fizemos, né, a conquista do Brasil em 1500,
algo proposital sobre a garantia de Portugal por suas terras. 1500 a esquadra se desviou propositalmente para a rota do oeste, então, ou seja, o objetivo não era chegar às Índias, era garantir as terras que estavam dentro do Tratado de Tordesilhas. E a Espanha, para desbravar suas terras conquistadas, teve aí pelo menos algumas expedições interessantes. Destacamos uma de Vicente Pinzón, que através da foz da Amazônia, no rio Oiapoque, lá no litoral amapaense, aqui temos aqui, né? Ele chega, o Pinzón, ele chega a navegar pelo rio Oiapoque, né? Peraí, opa, rio Oiapoque aqui. E navega pelo litoral do Amapá. Enfim, e foi divulgado aqui no estudo, quer dizer, estudo não, em relatos que ele aprisionou mais de 30 índios para a escravidão, né, para ser escravos, e ao chegar aqui na foz do rio Amazonas, ele observou o fenômeno da pororoca, ou seja, que são aquelas ondas que saem do continente do continente para o mar, onde gerou bastante aflição e medo, onde fez as esquadras do Pinzón, Vicente Pinzón, voltarem para a Espanha. Teve Diego Lepe, que fez expedições aqui na região de Amapá, Macapá, chegando a adentrar pelo rio Amazonas no estado do Pará, chegando próximo da Amazônia. Teve combates sangrentos com índios. E Espanha também passou a explorar os domínios territoriais situados abaixo da linha do Equador, né? Ele passou a chamar esse território, né? Esse território aqui do Vale Amazônico, né? Passou o rio Amazonas, de Nueva Andaluzia, né? A maioria dessas expedições foram fracassadas, né? Imagina, andar no meio da floresta amazônica e com várias tribos, teve vários conflitos e várias mortes de espanhóis. Bom, França e Inglaterra também se lançam no mar e ocupam a América do Norte. Porém, com a morte de Dom Sebastião, vemos aí que Filipe ele acaba assumindo o trono, né? O Filipe ele é o rei da Espanha e une Portugal e Espanha, criando a União Ibérica. E, portanto, daí é o fim do Tratado de Tordesilhas. Ou seja, não é o fim, é porque se une não vale a pena ter um tratado, é tudo da Espanha, né? Temos uma coisa, né? Existia um movimento chamado sebastianismo, onde não se aceitou-se a morte de Dom Sebastião. Dom Sebastião ele foi para a África, 24 anos, uma morte tão precoce, né, para um rei, e de lá num conflito provavelmente deve ter sido morto, né? E o interessante, a história do Sebastião é muito interessante, porque isso gerou uma grave crise política. O seu tio-avô de Dom Sebastião, 66 anos, naquela época idoso, assume o trono, mas em 2 anos ele morre. E, porém, vários familiares eles contestaram querendo o reino de Portugal. E Filipe II, rei da Espanha, se apresenta como neto. E simplesmente, através da força militar e comprando, também diz que compraram-se lideranças aí, conseguiu herdar e conquistar Portugal também. Tanto é que tem uma frase de Filipe II, que Portugal o herdei, o comprei e o conquistei. Porém, ele foi um péssimo gestor, visto que Filipe, ao assumir o reino, vamos voltar aqui, Filipe, ao assumir o reino, ele acabaria com o Tratado de Tordesilhas, porque tudo seria domínio da Espanha. Porém, os portugueses não aceitando, eles começaram a entrar no território brasileiro aqui, no território espanhol. E uma das coisas mais interessantes foi a construção do Forte do Presépio ali no Belém, né? Aqui temos Belém, do outro lado Macapá. E um forte, ele tem um símbolo militar muito interessante, ou seja, a gente tem um domínio daquela área por meio dos portugueses. E dali originou a cidade de Belém. Bom, como eu digo, isso é tudo. Bom, vamos ver como será que vai ficar Macapá após Amapá, né?
após a retomada dos portugueses ao reino, né? Como será que vai ficar a situação? Como vai ficar o Tratado de Tordesilhas, as capitanias hereditárias? Esse vídeo vai ficar complementar ao vídeo de direito constitucional, que eu vou abordar de uma forma histórica também, né? Toda essa visão histórica ela tem a base no livro da história do Amapá e também na história e consciência do Brasil de Gilberto Coutrin. Claro, essa visão, eu pus uma visão mais de um gestor de políticas públicas, uma visão que tenta ser mais abrangente do ponto de vista econômico, social e da gestão. E no próximo iremos abordar essa questão, como será a organização política do Amapá, no caso, aquela região toda, Pará, Amazônia, após os portugueses retomarem, como será a relação entre os portugueses e os espanhóis, e a França também, e a Inglaterra também, temos aí 4 navegadores e até a Holanda também. Enfim, isso é tudo. Muito obrigado.